Roberta, está conosco aqui? Oi, oi, boa noite. Tudo bem? Temos duas Robertas aqui. Deixa eu tirar uma, espera aqui. Não, vou na verdade, adicionar destaque. Eu não sei, você entrou por dois dispositivos ou não? Não, então tirei aqui. Tirei. Então temos a Roberta oficial aqui, né? Temos a Roberta oficial. Roberta, primeiro, super obrigado pela oportunidade de ter você conosco. Nós estamos super animados para esse bate-papo e para aprender contigo. Super obrigada pelo convite. A gente conseguiu finalmente, né, conciliar as agendas. Queria te dar um super parabéns pelo projeto. Eu venho acompanhando todo o seu trabalho, venho acompanhando essa empreitada maravilhosa. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Estava vendo os comentários, como eles participam, né? E como nunca é tarde para começar uma faculdade, para iniciar um sonho. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Show de bola. Roberta, vamos começar o nosso papo. Só para dar visibilidade para o pessoal, a gente vai seguir aqui num papo muito baseado na sua carreira, nas suas experiências, por 50 minutos, e no final a gente abre para perguntas e respostas. Então, pessoal que está aqui, você deve estar vendo um botãozinho chamado Q&A, Questions and Answers, perguntas e respostas. Você pode mandar a sua pergunta, as perguntas elas são abertas. Inclusive, se você tiver uma pergunta que você entende que pode ser respondida para outras pessoas e as pessoas podem se beneficiar, elas podem dar o like. Então, as mais curtidas vão vir para frente, né, para cima, e isso tem uma probabilidade maior de ser respondida, tá bom? Então, Roberta, vamos começar o nosso papo. Tem muita gente que te conhece, tem muita gente que está te conhecendo agora, e eu queria começar perguntando para ti, ou pedindo para você trazer um pouquinho de quem é a Roberta, um pouquinho do seu início de carreira. Se você conseguir já trazer, talvez, até uma visão de desafios ali do início, seria legal. Perfeito. Então, vamos lá, Flávio. Eu sou uma paulista carioca, com esse sotaque de carioca, mas, na realidade, sou da Moca de São Paulo. Nasci lá, vim muito nova para o Rio de Janeiro, né? Sou a filha do meio, tenho um irmão mais velho, minha irmã, e fui criada em Niterói, no Rio de Janeiro, que é onde foi a minha base de vida, né? De uma família super tradicional italiana, e hoje eu tenho duas filhas, sou casada com o Felipe há mais de 15 anos, mas tenho duas filhas, a Carolina e a Valentina, uma de 8 e outra de 6 anos. E eu sempre, né, com uma raiz muito forte familiar, né? Acho que eu tive um desafio muito grande, né, quando eu penso em carreira e a maneira que foi construindo minha carreira, porque eu tinha muita dúvida, né, de como administrar e como gerenciar uma vida pessoal, dado que eu tenho uma raiz muito forte de família, aquela história de família jantar junto, todo mundo na mesa, e comecei uma carreira muito cedo. Eu comecei a estagiar logo com 20 anos, né, quando eu ainda estava na faculdade, e queria, sim, ter minha independência financeira, queria, sim, construir a minha história. E aí, hoje, eu assumi, desde março, passei por algumas empresas, né? Passei pela Unilever, depois participei de uma startup brasileira, e eu estou há quase 9 anos na L'Oréal, e eu assumi meu último desafio agora, que foi liderar a divisão cosmética ativa, que é uma divisão que fala principalmente com o mercado de dermatologia, que tem marcas como Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals, CeraVe, com um time lindo, incrível, de mais de 500 pessoas que estão representando essas marcas, seja internamente ou externamente. Então, esse é um pouquinho da minha vida. Eu gosto muito de viver a vida com intensidade, seja a vida pessoal ou a vida profissional. Eu gosto muito de viver cada dia intensamente, e hoje com um objetivo muito grande de manter o equilíbrio de vida, de manter a vida pessoal e profissional muito bem sincronizada. Então, essa é a Roberta, eu estou com 43 anos. Tá super jovem, te daria 22. Mas legal, Roberta. Obrigada. São produtos da L'Oréal, Flávio. Boa. Excelente.
Ah, muito legal essa sua história. Então, você tem 8 anos, né, de L'Oréal e agora você assumiu, bom, recentemente, né, nesse período que você mencionou, essa nova divisão. E eu queria até, talvez, ir flutuando um pouquinho. Como é que você se mantém motivada, Roberto? Eu também não quero fugir muito, né, do nosso papo ali previsto, mas como é que em 8 anos você se mantém motivada, percorre essa jornada de evolução constante, sendo promovida? Como é que. E aí eu trago, talvez, anseios e dúvidas dos nossos jovens hoje que batem 6 meses numa empresa, 1 ano numa empresa e quer sair. Pô, concluir meu ciclo. Como é que você enxerga isso e qual que é o segredo para se manter, motivada e performando durante tanto tempo? A ótima pergunta, Flávio. Eu acho que tem uma questão inicial, né, que todo mundo deveria fazer um exercício antes de pensar numa carreira ou de mudar a sua carreira, que é qual que é o seu propósito no seu dia a dia dentro do seu trabalho. Eu acho que uma vez que você encontra o seu propósito, e quando esse propósito faz sentido, o olho nunca vai parar de brilhar, o frio na barriga nunca vai parar de aparecer, e a vontade de estar com o time, de se reinventar, vai ser algo constante. Então, para mim, assim, e eu aprendi, e durante algum tempo, né, eu tive um desafio de realmente entender qual era o meu propósito. E hoje, para mim, o meu grande propósito é desenvolver pessoas e mudar a vida dessas pessoas em busca do que elas sonham, em busca do que elas querem para a vida dela pessoal e profissional. A partir do momento que você entende isso e você entende que aquele é o seu propósito, eu acho que fica muito mais fácil você viver durante 8 anos dentro da mesma empresa. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é entender que é muito bom chegar no resultado que você planejou, você ir atrás da sua ambição, de você entregar as suas metas do ano. Mas o mais legal de tudo é você curtir essa jornada todos os dias. Então, eu sempre falo que se você tem um propósito, entende que a curtição do dia a dia, a entrega de cada step, cada passo para você chegar no seu objetivo final é muito mais legal do que a entrega final, eu acho que fica muito mais fácil você se reinventar dentro de uma mesma empresa, dentro de uma mesma posição. Então acho que essa é a dica que eu dou. Eu acho que quem está aí do outro lado, que está começando uma carreira, busca seu propósito. O que seu olho brilha? O que você faz que aquele momento você fala, caramba, meu dia foi maravilhoso porque eu, de fato, fiz isso. Então, acho que aí você vai conseguindo ter um cheiro de que propósito você vai seguir e curta a jornada. Você curtir essa jornada e entender que cada dia conta e que cada dia é especial, o gostinho do final dessa jornada, o gostinho de quando você entrega uma participação de mercado, você entrega um crescimento, você entrega um projeto, fica muito mais legal. Porque tem muita gente que só pensa no final. E aí, quando chega no final da maratona, no final dessa jornada, chega cansado, chega desmotivado ou até desiste no meio do caminho. Então, acho que é muito importante propósito e curtir a jornada. Legal. Se você me permite, Roberta, trazer um ponto aqui, eu não sei como é que foi para você. Você sempre teve essa visão e essa clareza de propósito ou isso foi sendo descoberto ao longo do tempo? Flávio, isso foi sendo descoberto ao longo do tempo. Eu acho que no início, né, da carreira a gente acha que eu gosto de, exemplo, lançar produto. Eu gosto de fazer o fechamento do mês. Eu gosto de fechar uma venda. No início, é muito ligado às atividades, né? Do seu dia a dia, de fato, o que você gosta de fazer. Mas eu acho que com o tempo e com a experiência, você vai tendo outras sensações. Você vai realmente, né, chegando no máximo da realização. E aí, eu acho que é importante quem está aí do outro lado identificando que vai mudando, né? De repente, até quando você tem um novo desafio, e é importante você ir identificando essa maturidade dentro da carreira, dentro da experiência, e que com certeza, né, isso vai acontecer, mas quando você de fato sentir aquele momento o melhor de todos, aí sim, eu acho que você identifica o seu propósito, e aí você vai ver o que te move realmente. E por que concordo 100% e obrigado por trazer esse ponto? E por que eu te perguntei? Porque tem muita gente no mercado e muita gente na vida que acha que aquele que não tem propósito, ele está errado, aquele que não tem clareza disso. E talvez a grande mensagem aqui, só
né, validando e tentando adicionar ao que você trouxe, principalmente para aqueles que estão ali do outro lado da tela, é que, pessoal, não tem problema se você não tem clareza disso ainda. Vai ser com o tempo, é um processo de desenvolvimento, é uma jornada. A gente sempre fala que a carreira não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. Então, não ter clareza do seu propósito nesse momento não significa que você não tenha um propósito lá dentro, né, escondido, ou que você não faça bem o que você faz hoje. Eu acho que o que a Roberta trouxe aqui, e para mim é uma grande lição, é aproveitar essa jornada, é aproveitar cada momento. Porque no final das contas, quando a gente chegar lá no final, pode ter sido uma jornada dura, pode ter sido uma jornada assim, dolorosa, que não valeu a pena. Então, eu acredito nisso, tá, Roberto? Não adianta chegar no final e falar, performei, entreguei, se a jornada ela não for prazerosa, proveitosa, se você não enjoy, né, no inglês, que é o aproveitar. Então, super legal, super legal. E aí eu acho que só para... Só um complemento, e eu acho que assim, a história do propósito em algum momento vem, não se cobrem por isso, mas eu acho que o mais importante é o brilho do olho. Quando você acorda de manhã e você vai para o seu trabalho, você encontra as pessoas, você se conecta virtualmente. Então, assim, acho que você ter uma combinação do brilho no olho e de curtir a jornada, eu acho que de fato vital para você ter essa ambição de carreira, construir sua carreira, aprender bastante. Então, eu acho que não pense, o propósito vai vir em algum momento. Enquanto não vem, garanta que seu olho brilhe, que seu coração bate mais forte quando você está no dia a dia do seu trabalho. Show. E, Roberto, até fazendo um link com essa questão de ambição, vontade, brilho nos olhos, quando a gente olha hoje, figura Roberta, a gente vê uma baita executiva, né, uma mulher consolidada, sólida, consistente. Como é que era lá no início da sua carreira? Você imaginava, ou você tinha essa ambição de quero ser uma diretora geral, quero ser uma executiva? Como é que era lá no início da sua carreira essas ambições e sonhos? Então, Flávio, eu não tinha certeza de onde eu queria chegar. Eu acho que a minha ambição, né, inicial de carreira era muito ligada a uma independência. Eu queria ter a minha independência financeira, eu queria não precisar depender do meu pai, não precisar depender de um marido. Então, acho que isso era o que me movia no início, né? Eu acho que é importante a gente deixar muito claro e muito transparente que eu não tinha clareza muito grande aonde eu queria chegar. E eu acho que é muito interessante também entender que essa ambição, né, ela acaba mudando com o decorrer da experiência, da maturidade. E também o que a sua ambição de hoje não necessariamente vai ser a sua ambição daqui a 3 ou 4 anos. E eu acho que a gente tem que ter, de novo, né, a capacidade de se moldar para os momentos da vida. Teve um momento da minha carreira que eu fiz movimentos que eu fui ganhar menos porque fazia sentido pessoalmente para aquele momento que eu estava passando na minha carreira. E que foi importante eu entender que era o que fazia sentido naquele momento. Então, eu acho que as ambições, de fato, elas vão se transformando, não tem certo nem errado, depende muito do momento da carreira que você está, mas eu acho que a gente tem que ser flexível o suficiente para desenhar planos A, B, C, D. Então, eu acho que chegou num momento da minha carreira, no início da minha carreira, eu acreditava que eu seria aquilo, né? Eu seria aquela pessoa, eu ia trabalhar em marketing, eu não ia ter outra experiência, eu queria desenvolver produto. E aí, quando eu fui ver, eu fui tendo outras experiências. Fui trabalhar em RH, fui trabalhar em finanças, fui trabalhar no comercial, que era uma área que eu falava que eu nunca ia trabalhar. E aí você vai vendo que, de fato, a vida vai te trazendo um monte de aprendizado e um monte de possibilidade. Então, eu acho que quem também, de novo, né, está aí do outro lado, desenha um plano A, B e C na carreira de vocês. Eu acho que não fiquem restrito a uma opção. E com certeza, né, as novas possibilidades só agregam para o seu desenvolvimento, só agregam para o seu aprendizado, só agregam para te preparar para o seu próximo passo. Teve uma posição que eu fiz, foi diretora comercial durante quase 4 anos. Eu falava, gente, diretora comercial, fechar vendas todo mês, aquela pressão de ver o que está acontecendo, negociação com o cliente.
E no momento que eu estava naquela cadeira, eu falava, mas não estou entendendo muito por que eu estou fazendo essa posição, será que é necessário? E hoje, quando eu olho para trás e falo, foram 4 anos da minha carreira que me prepararam muito para onde eu estou hoje. Então, assim, faz sentido, vai fazer sentido em algum momento. Estejam preparados para essa flexibilização. Legal, legal. E gostei muito dessa sua visão de ser flexível quanto à carreira, a estruturar os próximos passos de acordo com o que é importante para aquele seu momento. Por exemplo, você mencionou que fez movimentos ganhando menos, talvez para aprender mais, para se conectar com mais pessoas, para potencializar, porque não adianta simplesmente acelerar a carreira. É legal acelerar a carreira, mas uma carreira de longo prazo sólida, ela vem de uma estrutura, de uma base, né? Talvez algumas pessoas acelerem. Pô, acelerei muito em 2 anos. Tá, mas e a base? Em algum momento vai dar uma chacoalhada, em algum momento vai ter um desafio. Então é importante, e eu tirei isso como insight aqui poderoso, além de ter planos alternativos, né? Se eu não fosse hoje diretora geral, com certeza você tem 2, 3, 4 opções, né, na carteira, e com certeza você deve ter movimentos futuros possíveis. Claro que eu não quero que você abra aqui, mas hoje, quando a gente olha para a sua carreira, você tem essa visão hoje? Se eu saio da L'Oréal, né, como diretora geral dessa operação, você consegue ter clareza do que você faria de próximos passos? Você consegue ter essa visão? Total, Flávio. Assim, eu tenho muita clareza são as possibilidades. Plano A, plano B, plano C. Então, isso eu tenho muito concreto. Eu até acho interessante, assim, às vezes a gente chega no final do ano, eu até dou uma dica. Chega no final do ano, a gente adora escrever uma listinha antes de pular as ondinhas, quem está na praia, ou antes de comer a lentilha, quem está celebrando com a família, de o que a gente quer para o próximo ano, né? Eu quero ler tantos livros, eu quero viajar mais, eu quero... E eu acho que a gente tem que fazer o mesmo movimento quando você pensa na carreira, né? Quais são as frentes que você está desenhando, quais são as possibilidades e planejar isso. É super importante fazer este planejamento. E hoje, né, eu tenho um time muito jovem, vira e mexe, eu estou batendo papo com eles, faço mentoria com eles, hoje a gente faz as famosas round tables, que eu gosto de trocar muito. E o que eu sempre comento muito assim, não pense no próximo passo. Pense nos próximos 3 posições que você quer fazer. Porque muitas vezes as pessoas pensam no curtíssimo prazo. Eu recebi uma proposta de uma empresa, vou ganhar mais. Ok, mas qual seria o próximo passo dessa outra empresa? Não tenho. Esse é o limite. Já cheguei naquela posição, não tem mais aonde ir. Então, acho que é muito importante fazer o desenho de carreira pensando não no próximo step, né? Não no próximo job, mas 2, 3 jobs para frente, para daí você ter certeza de que sua decisão não é uma decisão imediatista, não é uma mudança só salarial de curtíssimo prazo, mas sim uma construção de carreira, para você, sim, galgar a sua ambição final, onde você quer chegar. Isso vai muito de encontro com o que você falou no início de ter clareza, né? Então, ter clareza do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora, o quanto isso impacta a minha profissão, a minha vida, né? Para os próximos 3 passos que eu vou dar. Então, assim, adorei, adorei. Quando a gente olha para a sua carreira, Roberta, você tem uma jornada super legal, Unilever, L'Oréal, várias empresas, e, obviamente, se conectando com muita gente boa, além de ter as suas próprias experiências. Queria, talvez, que você trouxesse para a gente, se você puder compartilhar, quais foram as principais lições de carreira que potencializaram a sua? Tem algumas? Tem uma? O que você pensa quando a gente traz essa pergunta? Eu acho que tem uma muito forte para mim, né? Que eu acredito muito que a transformação do negócio se dá, acima de tudo, pelas ações das pessoas. Legal. E eu acredito muito na competência a gente chama de competência relacional, né? De você, de fato, garantir que as pessoas que estão próximas de você, as pessoas que estão, de alguma maneira, trabalhando junto com você, elas comprem a sua história e aonde você quer chegar. Então, acho que esse é um ponto, para mim, super importante, que eu acho que, de fato, me ajuda muito na minha carreira, que é a partir do momento que eu enxergo que o negócio se dá através das pessoas. Claro que precisamos de tecnologia, precisamos de inovação, precisamos de
várias outras frentes, mas é fundamental que as pessoas comprem o seu sonho e que elas estejam a favor desse sonho. Acho que esse é um ponto super importante. Acho que o outro, que eu sempre falo bastante, né, que quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, né, qualquer caminho é possível, qualquer caminho pode acabar levando para lugar nenhum. Então, eu sempre deixei muito claro, né, no meu planejamento, mesmo que mudasse, mesmo que, de novo, né, fosse o plano A, B e C, mas aonde eu quero chegar. E nunca pensei baixo, Flávio, porque eu acho assim, eu acredito muito, se você colocar energia numa frente, se você colocar energia num sonho, as frentes vão acontecer. Em 99, só para você saber, eu era estagiária dentro da L'Oréal. Eu saía da faculdade, estagiava de uma maneira super intensa, chegava em casa 11 horas da noite, dormia, no dia seguinte já estava na faculdade de novo, em 99. E eu olhava a cadeira de posições como a minha, que a gente chama aqui de head de divisões, diretor-geral dentro das divisões, e eu falava, um dia eu queria sentar ali. Eu adoraria ter essa visão de PNL. E eu era uma estagiária em 99. Eu brincava que não tinha nem rede na época, não tinha nem internet. Eu usava um computador com disquete na época. E eu acho que essa questão de botar energia, de pensar grande, eu acho que isso ajuda muito a trazer, né, todo o nosso direcionamento para conquistar essa ambição que a gente tem. Então, acho que tem muito com relação à competência relacional, e o outro ponto é saber onde você quer chegar, saber, de fato, o que você busca. E tem uma questão para mim que está pegando muito na pandemia, e se eu tiver que dar uma dica para todo mundo, que esteja sempre presente no agora, né? Eu acho que a gente está cada vez mais multitask, eu acho que cada vez mais imediatista, e a gente sente quando tem uma pessoa que está fazendo reunião com a gente, que está olhando para a gente, que está entendendo, que está olhando, e eu acho isso super importante para ter essa troca, para a gente, de fato, estar conectado e estar conectado em cima do mesmo objetivo. Então, eu acho que a questão de estar presente é algo que, com muita energia, é algo muito também presente na minha carreira. Legal, então você falou de 4 pontos. Ter pessoas que comprem os seus sonhos, não importa se você é um líder ou não, pessoal, o que importa é que as pessoas comprem a sua visão e falem, puxa vida, essa Roberta é ambiciosa, né? Jovenzinha ali em 99, estagiando, mas sonha grande, né? Ela quer. Então, vender esse sonho e as pessoas naturalmente vão começar a te suportar. E aí eu acho que esse ponto aqui, Roberta, só para o pessoal tentar materializar, imagina você, pessoal, na empresa que você trabalha, tendo 5, 6, 10 pessoas que, mesmo não sendo seus liderados, são pessoas que confiam no seu trabalho ou simplesmente dão uma chancela. Eu confio nessa pessoa. Isso aqui abre portas. Então, estar rodeado de pessoas que confiam e validem o seu trabalho. Depois você falou de clareza, saber onde chegar. Você falou de sonhar grande e você falou de estar presente. Eu estou presente aqui, eu estou só anotando. Quando eu não estou olhando para você, eu estou anotando, tá? Só para fazer um disclaimer aqui. E sobre o sonhar grande, eu estava vendo um vídeo esses dias, era o presidente da Ambev, eu esqueci o nome dele, ele estava falando sobre a nossa capacidade de sonhar grande e a nossa capacidade de pensar e planejar ou vislumbrar, e isso automaticamente potencializar ou não a nossa entrega. Ele falou que se você coloca, né, uma referência aqui, a sua referência, o seu corpo, a sua mente, nós como seres humanos, nós somos programados para otimizar recursos e energias, ok? Então, se a gente coloca essa referência aqui, naturalmente a gente vai trabalhar para entregar isso. Só que se a gente tivesse a barreira lá em cima, o nosso cérebro e o nosso corpo, ele se prepararia para entregar lá em cima. Então, a gente é totalmente adaptável. E aí volta na frase do Jorge Paulo Lemann, que com certeza você conhece, todos aqui devem conhecer, que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, pessoal, se é para descer para o play, se é para entrar no mercado de trabalho, se é para fazer o que você está se propondo a fazer, que seja para jogar no time grande, que seja para ser Champions League, com os grandes. Então, assim, bota a referência lá em cima, e isso é muito do que você está trazendo, né, Roberta? Me corrija se eu estiver errado, mas é a sua ambição, aquele sonho ali no início de vou assumir o meu papel, vou construir, é um pouco disso, certo? Não, com certeza, Flávio. Tem uma frase que a gente fala muito na L'Oréal, que é go big ou go home, né? Vá grande ou vá para casa, porque senão, de novo, dá o mesmo trabalho.
E eu acho que essa garotada de hoje que está aí do outro lado, uma certeza vocês têm que ter, e que eu acho que é super importante, vocês estão muito mais preparados. Eu sou de uma geração, né, que era difícil ter mulheres no mercado de trabalho. Eu sou uma geração que era uma geração de mais preconceitos. Eu sou de uma geração que não era tão digital, multitask do jeito que vocês são. Eu sou de uma geração que não tinha, muitas vezes, acesso à língua estrangeira, né? Então, eu acho que hoje, acho que a digitalização ajuda a gente, você consegue hoje fazer um curso online para poder estudar uma segunda língua, enquanto que eu tinha que ir lá, né, no cursinho de inglês, com o livro, e fazer. Então, acho que vocês têm que aproveitar muito e saber que vocês vieram muito mais preparados, muito mais prontos. Então, mais do que nunca, pensem grande, pensem, porque com certeza, quando você catalisa a energia para lá, as coisas vão acontecer. Então, eu acho que vocês têm que ter essa autoconfiança também, de que vocês vêm mais preparados. E isso eu acho que vocês vêm anos-luz na frente das gerações passadas. Então, aproveitem isso. Acho que é uma ótima oportunidade. Excelente. Mas aí eu quero até te trazer um ponto aqui, Roberta, porque muita gente fala, mas essa nova geração vem preparada. E eu, pessoalmente, cresci ouvindo isso. Estou com 29 anos. Então, o pessoal, não, mas é uma geração conectada, uma geração que está mais preparada. E eu vejo muita gente usando esse contexto para parar no tempo, né? Esquecendo que tem muita coisa que precisa acontecer no dia a dia, que parte da execução, do planejamento, em construir a sua carreira. Como é que você tem visto isso hoje, assim, o lado de potencial, né, de jovens versus essa nova geração que vem, surge, me incluo nisso também, de jovens que estão ali mais acomodados ou achando que, não, mas eu já sou mais preparado, eu já quero entrar como diretor. Como é que você enxerga isso? Flávio, a carreira da gente é sangue, suor e sede. Ela é isso, essa é a realidade. Não adianta achar que você vem preparado e que você quer sentar na janelinha. Então, a gente tem, e muitas vezes eu tenho na minha equipe, pessoas, né, 2 pessoas, uma pessoa até, de repente, mais preparada, mas que a outra tem muito mais sangue, suor e sede e com certeza vai ganhar a maratona de uma maneira mais rápida do que aquela que já vem preparada. Então, eu acho que não é porque vocês estão numa geração nova que vão precisar suar menos, vão ter que ter menos sede, vão ter que correr menos. Não existe isso. O mercado ainda está mais competitivo, né? Eu acho que vocês têm mais acesso, estão mais preparados, mas o amigo do lado também tem o mesmo acesso e também participa do mesmo ambiente que vocês. Então, para mim, acho que assim, nunca deixar de novo, ser de suor e correr atrás do que vocês querem, porque a concorrência é grande, a gente vê isso no dia a dia da gente, e o brilho no olho, faca nos dentes, a vontade de fazer acontecer conta muito, né? E sendo sincero, se eu tiver alguém que eu vejo que está muito mais ambicioso, está indo muito mais atrás, está se dedicando mais, mas de repente tem alguns pontos de envolvimento, mas eu sinto o quanto essa pessoa está indo atrás, não tenho certeza que no final essa pessoa vai estar do meu lado, porque é muito importante mostrar e de fato ir atrás do que você quer. Boa, adorei. Então, eu acho que de um lado é muito legal vocês terem todo esse acesso, mas vocês não podem se acomodar. Eu acho que isso tem que dar mais gás ainda para vocês, para correrem ainda mais atrás e estar lá na frente dando a maratona. Então, não se acomodem, porque o mercado é competitivo e vocês precisam estar realmente garantindo estar lá na frente correndo essa maratona. Legal, muito legal. E quando a gente entra com esse mindset de competitivo, vou para ganhar, isso não significa que a gente vai tirar os valores que a gente tem de lado e talvez sacanear as pessoas, mas entender que você tem que entrar com a intenção de ganhar ou de entregar o seu melhor, né? Isso aqui já te dá alguns passos na frente dos outros. Porque tem muita gente entrando, vou ver como é que é, né? E tudo bem e ver como é que é, mas entrar com esse mindset já te coloca para trás, certo? Com certeza. E eu acho que tem uma questão, Flávio, que a gente falou muito, quando eu falo de curtir a jornada, né? Claro que é curtir, aproveitar, dar risada, tentar trazer um ambiente leve, mas curtir é
aproveitar ao máximo quando você tem que fazer uma apresentação, quando você tem que fazer uma análise, te dá o máximo. Você já está lá, seu tempo já está lá, você já tem que entregar, por que não faz isso da melhor maneira possível? Então, quando eu falo de curtir a jornada, não é curtir só paz e amor, não é esse o intuito, mas é como estar naquela intensidade, estar se dedicando ao máximo para aprender. Você já está lá, seu tempo já está lá, você já se deslocou, você já se conectou no computador. Como você faz isso da melhor maneira possível? Então, acho que é fundamental hoje. E, claro, acho que você falou um ponto, tem jovens que já acham que já chegaram, já nasceram no Champions League. E não é verdade, sabe? A competitividade está aí e eu acho que cada um tem que se dedicar ao máximo, entregar o seu máximo no seu dia a dia. Boa, show. Tem uma pergunta aqui que acho que é legal. A gente fala muito como vamos subir, né? Nós somos um projeto social que visa ajudar jovens em início de carreira através da mudança de atitudes e comportamento. A gente acredita, isso são estudos. As soft skills, elas potencializam. Isso não significa que as hard skills não sejam importantes, mas, em média, isso é até um dado. As demissões no Brasil, 60% delas passam por falta de soft skills dos candidatos, ou seja, trabalho em equipe, colaboração, adaptabilidade, ambição, vários temas. Como é que você enxerga, né, esse tema soft skills, hard skills, e como é quais são as habilidades do futuro para ti, para aquele jovem ou para o profissional que quer se manter nesse jogo de alta performance, ou até mesmo de sobrevivência? Como é que você enxerga isso? Hoje, se eu te falar, Flávio, hoje, na minha posição, eu acho que 80% do meu tempo eu estou usando as minhas soft skills. Legal. Minhas hard skills, eu já desenvolvi lá atrás, né? A hard skills, você está, às vezes, numa faculdade, às vezes entrando numa empresa, estou aprendendo como que faz o lançamento de um produto, mas hoje, 80% do meu tempo eu dedico a soft skills. Essa é a realidade cada vez mais, né? Eu acho que com o tempo de carreira, com as posições que a gente vai galgando, cada vez mais as soft skills demandam a gente. Eu acho que agora na pandemia, mais do que nunca, soft skills ficou ainda mais relevante. Acho que a tendência é acelerarmos ainda mais as soft skills. Então, para mim, é fundamental, é super necessário. Mais do que nunca, eu acho que nessa geração que a gente tem hoje, né, é crucial você ter soft skills para ser um líder inspirador. Eu acho que quando você volta atrás, lá, 40 anos atrás, 30, meu início de carreira, até você aceitava, o cara é o chefe, não sabe direito como falar com a gente, mas ele entende muito. Hoje em dia a gente não entende. Hoje em dia, se você tem alguém que não tem tato, não tem maneira de falar, não consegue uma liderança inspiradora, os times não aceitam, a juventude não está nem aí. Então, acho que é super importante a gente desenvolver o que a gente fala de soft skills. E pensando um pouco, hoje, o que eu acho que são as soft skills importantes para a gente entender para o desenvolvimento da carreira de vocês e que eu acho importante vocês terem como atenção. Eu acho que a primeira delas é a capacidade de se reinventar. Vocês estarem abertos a um constante modelo de aprendizado. Até durante a pandemia eu falei muito de aprender a reaprender. Quem imaginava que a gente fosse passar por uma pandemia da maneira que a gente está passando? Eu faço muito desenho, às vezes, né, de cenários dentro de uma empresa, né? Qual seria o pior cenário que poderia entrar tal empresa? O que eu teria que, de repente, pensar em plano A, plano B? Eu acho que ninguém pensou, né, que a gente chegaria no momento de pandemia, de tanto tempo como a gente está enfrentando agora. Então, é fundamental. E quanto que a gente está aprendendo a reaprender, né? E é interessante, quando a gente pensou lá no início da pandemia, eu achava que algumas coisas iriam funcionar. Hoje, para mim, já são outras. Então, a curva de aprendizado nosso nesse processo de desenvolvimento é impressionante, é fundamental para quem está começando a carreira. Porque, provavelmente, vocês terão ciclos muito mais curtos. Cada vez mais o processo de aprender a reaprender, ele reduz. E vocês têm que estar preparados nesse constante processo de aprendizado. Acho que esse é o primeiro ponto, Flávio. Eu acho que o segundo ponto, e aí até a gente está falando muito disso, mas eu não tenho como reforçar, que é a empatia. A empatia virou a palavra do ano, vocês sabem disso, mas eu acho que é uma empatia aberta à vulnerabilidade. Eu não quero ser empático porque eu preciso ser empático, mas eu quero ser empático porque, para mim, é importante, primeiro, escutar o que o Flávio está falando, trazer o ponto de vista, porque eu vou aprender com o Flávio. O que ele quer dizer com isso? E, ao mesmo tempo, quando eu não estiver bem, quando eu tiver uma questão que está mexendo em mim, eu contar para o Flávio, eu saber dividir isso.
E é importante. Eu falo assim, hoje, vocês estão entrando no meu quarto. Eu estou aqui no meio do Zoom e vocês estão na minha casa. Ser mais vulnerável do que isso, né? É impressionante como a gente está cada vez mais tendo que aprender com o outro e entender o outro. Acho que esse é um ponto importante. Eu acho que eu falei bastante da competência relacional, de fato, né? Como você garantir que as pessoas tenham essa conexão. E eu acho que tem um ponto muito importante, é você sempre ter clareza de que você pode e deve aprender com o outro. Uma questão para mim que foi muito difícil, quando eu assumi uma vaga de liderança, eu comecei a ver que eu estava muito distante dos estagiários. E que essa nova geração, os estagiários lá de 21 anos, 22 anos, estão no meio da faculdade, tem valores, tem filosofias de vida e tem princípios, às vezes, diferentes do que eu aprendi. E aí a gente começava a falar muito de equilíbrio de vida pessoal e profissional. Eu falava, gente, o que eles querem dizer com equilíbrio? O que para eles é equilíbrio de vida pessoal e profissional? Eu preciso entender isso. E aí comecei a fazer uma mentoria com eles para entender o que era isso. E eu achava que era trabalhar menos, trabalhar pouco, eu controlar o horário dele, falar, olha, tá hora você tem que ir embora. E aí a conversa foi, Roberta, e a grande conclusão no momento que a gente fez a mentoria foi, Roberta, meu problema não é trabalhar. Quando eu estou lá, eu quero entregar, eu vou entregar, faca nos dentes, eu sei que mas quando eu saio daqui, quando eu saio da L'Oréal, quando eu fecho a minha porta, eu não quero ninguém mandando WhatsApp. Eu não quero ninguém, mesmo que seja para trocar informação. Eu quero desconectar. E isso, para mim, que é importante. Então, é muito importante a gente entender o que está do outro lado, né? Então, ir além, quando eu penso nesse nosso relacionamento, eu estar muito preparada a entender o que está por trás da pessoa que está ali do outro lado. Então, acho que são esses pontos, Flávio, se eu tiver que resumir, que eu vejo como a importância de soft skills e quais são os soft skills que eu vejo como prioridade agora, principalmente nesse momento que a gente está enfrentando. Show, excelente, excelente. Cada insight aqui, o pessoal anotando em casa, eu anotando aqui, muita coisa boa. Obrigado por compartilhar. Agora, você traz uma visão muito legal de equilíbrio, né? Você comentou de 2 filhinhas, me corrija se eu estiver errado aqui no entendimento, mas são 2 filhinhas, casada, isso. Né? Uma agenda totalmente complexa, né? No seu dia a dia em L'Oréal, e você defende muito, né, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Como é que você chegou nessa conclusão? Como é que hoje é para ti, Roberta? Né? Porque eu vou falar por mim, tá? Hoje eu tenho 2 filhinhos também, um de 4, um de 2. Eu lembro da época que eu estava na faculdade, que eu trabalhava, ia para a faculdade, e eu não conseguia ter um balanceamento adequado do que era a minha vida profissional, o que era a minha vida pessoal. Minha vida pessoal ela acontecia só nos finais de semana. E aquilo para mim não era bom, né? Então, como é que você enxerga isso? O que é o mundo ideal para ti? Como é que você faz isso na sua vida? Então, Flávio, foi muito interessante, porque não foi fácil essa jornada, tá? Eu sofri bastante para chegar a entender a importância do equilíbrio e conseguir chegar nesse equilíbrio, né? Então, eu acho que eu fiz uma posição lá atrás como diretora comercial, que realmente foi um momento que eu não tive nenhum equilíbrio. Eu dou um exemplo que em 2016 eu viajei acho que 160 vezes, pegando bate e volta com 2 filhas pequenas, e para mim foi muito desgastante. E aí, naquele momento, eu parei e falei, ou eu defino a minha agenda, ou Roberta define o que é importante para mim, ou ninguém vai fazer isso por mim. Então, acho que o primeiro ponto, quando eu penso em equilíbrio, é uma agenda, e aí estou falando de uma maneira muito direta, que cada um tem que liderar para a sua vida. A empresa, muitas vezes, não vai fazer essa agenda no momento que você espera que ela faça para você. Então, quando eu tive esse insight, quando eu tive essa descoberta, né, eu tive primeiro que puxar esse equilíbrio para mim. E aí tem uma questão de saber dizer não. Tem uma questão de você não se sentir julgado porque você vai negar uma reunião ou você vai sair 6h30 da tarde do escritório, 6 horas da tarde, falando, olha, eu preciso ir para casa que eu quero colocar minhas filhas para dormir. Então, acho que o primeiro ponto é você definir que isso é importante para você. Durante muito tempo, Flávia, eu falava, porque minha vida pessoal é muito importante, eu preciso ter equilíbrio, mas, na realidade, não era tão importante. Eu, naquele momento, estava focada, estava
solteira, não tinha uma família para realmente cuidar, e eu ia para casa e eu falava, não, então acho assim, acho que a gente tem que ser muito honesto com a gente, que momento aquilo é importante para você. Acho que esse é o primeiro ponto, e pode ser que tenha gente que, desde o início da carreira, seja importante, e a gente tem que estabelecer o nosso limite. Acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que um segundo ponto, quando você encontra esse equilíbrio, você vai ver que a sua vida pessoal e profissional nunca tiveram tão bem em termos de performance. Hoje eu falo, e eu hoje não abro mão, e assim, se eu qualquer eu mudei de função em março, todo mundo poderia falar, ela vai desestruturar a família dela, não vai perder o equilíbrio, que está tendo que aprender algo novo. Não, isso para mim é non-negotiable. Isso para mim, de fato, é base de meus valores. E o mais legal de tudo, que os anos que eu tive mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional, foi quando eu consegui entregar ainda mais no trabalho. Os intervalos são necessários. Você sair e pensar fora da caixa, você ter o seu tempo de exercício, seu momento de exercício físico, o meu momento para tomar meus vinhos com as minhas amigas, meu momento, isso é legal, isso é importante para você se energizar. E aí, o que é mais legal de tudo é que hoje eu vejo movimentos de várias empresas preocupadas com o well-being e trazendo isso na mesa. Então, a L'Oréal, a gente está com uma agenda fortíssima de well-being. A gente consegue hoje estipular horas de trabalho, a gente não começa uma reunião antes das 9, a gente para de meio-dia e meia a 1h30 para a gente almoçar, porque a pandemia, a gente esquece que a gente tem que fazer o nosso almoço, a gente tem que esquentar o nosso almoço, a gente tem que colocar, que não era uma realidade até então, e a gente para às 6 horas da tarde. Eu não marco reunião com o meu time depois das 6 horas da tarde. E na sexta-feira a gente para às 3 horas da tarde. E aí por quê? Porque a gente vê que isso é um movimento que é importante para a Roberta, mas mais do que para a Roberta, é importante para o Flávio, para os Flávios, é importante para as Marias, é importante para todo mundo. E eu acho que a pandemia, se eu tiver que pensar, né, tentando olhar o copo cheio nesse momento, isso ficou muito claro da importância de a gente ter esse equilíbrio. E eu não volto atrás, Flávio, para mim, e hoje até quando eu olho algumas outras empresas, eu olho o mercado, isso para mim passa a ser um requisito básico para qualquer possibilidade de carreira que eu tenha. E isso passa a ser uma super atratividade quando eu recruto pessoas para trabalhar no nosso time. É uma bandeira hoje importante, mas acho que o que foi mais legal foi que eu primeiro identifiquei o quanto isso era importante na minha vida e a gente conseguiu depois trazer isso para a empresa e realmente dar o acesso a várias pessoas nesse equilíbrio. Boa. Eu quero, na verdade, só fazer alguns pontos em cima do que você falou, de trás para frente. Eu gostei muito do que você falou de definir o que não é negociável. E muitas vezes a gente não tem isso de forma clara. E um ponto importante aqui, pessoal, é o seguinte: se você esperar para tomar uma decisão no momento onde a oportunidade ela aparece, possivelmente a sua tomada de decisão ela vai ser errada, ela vai ser ruim. Se você tomar uma decisão antes da situação acontecer, definindo, né, princípios, valores, expectativas, a sua tomada de decisão, possivelmente, ela vai ser melhor. Então, o que hoje não é negociável para você? O que hoje você não abre mão? Tenha visão disso, isso com certeza vai te ajudar. E aí, um outro ponto que você comentou, Roberta, é que quando a gente levanta a mão e fala isso aqui é importante para mim, vai ter alguém que vai falar, opa, isso aqui para mim é importante também. Então, nem sempre as pessoas estão falando sobre esses temas, bem-estar, saúde, né, flexibilização, balanceamento entre vida profissional e pessoal. Claro, a gente vê um movimento, mas se tem algum tópico que ainda não foi discutido, mas que é importante para você, com muita humildade, levanta a mão e fala, pessoal, isso aqui é importante para mim. E aí, eu não tenho dúvida que outras pessoas vão falar, para mim também é importante. E se expor dessa forma te dá visibilidade como uma pessoa que minimamente lidera a sua vida, né? E tem características de liderança, que aí vai, Roberta, de encontro com o que você falou, de agenda. A agenda da empresa talvez não vai ser a sua agenda, né? Você tem que liderar a sua agenda. Então, se depender da empresa, acho que a Roberta vai estar em reunião
das 9 até meio-dia e meia, depois volta 1h30 e vai até o final, porque vão demandar o tempo todo. E não é a empresa impondo que ela trabalhe mais, mas a demanda do dia a dia. Então você precisa falar, opa, peraí, é minha agenda. Assim como a carreira é sua e não da empresa. A L'Oréal é passageira, eu não sei, Roberta, se você vai aposentar aí, talvez sim, mas a Unilever foi passageira, como várias outras empresas, em grande parte, são passageiras para as pessoas. Então, o que fica é o ser humano e a sua carreira. Então, pessoal, quando a gente fala de ser CEO da sua carreira, para mim está aqui, Roberto. Você já deu a lição para a gente. É liderar, é tomar as rédeas do que é a sua carreira e definir como você vai conduzir. Obviamente, flexibilizando, se adaptando ao que são os interesses da empresa com os seus. E você conseguir definir o que são prioridades. Então, para mim, está super claro e adorei tudo isso que você falou. Obrigado por compartilhar. E, Flávio, tem uma questão também muito importante para quem está aí do outro lado, que, assim, às vezes a gente cria preconceitos antes de você realmente trazer o seu ponto de vista na mesa. Então, quantas vezes eu falava, eu não vou, eu tenho um encontro com minhas amigas, mas eu não vou declinar essa reunião porque meu chefe vai achar isso. O que ele vai pensar de mim? O que ele vai estar achando de mim? E aí, a partir do momento que você entende que de alguma maneira, quando você traz o problema na mesa, quando você divide, de novo, traz a sua vulnerabilidade, troca o que você está pensando, a conversa fica muito mais fácil. E aí eu parei de ficar trazendo preconceitos do que o meu chefe falaria, ou criando, de alguma maneira, cenários na minha cabeça, para realmente trazer um papo aberto e trazer essa transparência. Então, acho que eu convido, e aí, para mim, quando a gente fala de ser CEO dessa própria carreira, é isso, a gente não ter medo de realmente deixar muito claro o que é importante para mim, o que eu não abro mão, o que é negociável, e trazer como uma conversa muito transparente. Boa, excelente. Ó, a gente está chegando no final. Eu quero, na verdade, fazer o seguinte: quero tirar uma foto para a gente postar ali no LinkedIn, o momento que a gente sorri, para sair bem. Vamos lá. Ótimo. 1, 2, 3 e foi. E aí eu tenho uma pergunta, e aí a gente vai passar para as perguntas do pessoal. Se você pudesse escolher uma só, uma característica da Roberta, né, para que você emprestasse para os 1.200 jovens que estão aqui conectados conosco, ou 1.200 participantes, não tão jovens, jovens de espírito, porque tem pessoas aqui que, 40 anos, e está tudo certo, pessoal, mas se tivesse uma característica sua, uma habilidade, uma competência, algo seu, que você pudesse emprestar para esse pessoal que está aqui, me incluindo também, o que seria e por quê? Flávio, não posso deixar de falar agora, que é a vontade de aprender a reaprender. Eu acho que mais do que nunca, né, a gente está aprendendo em tudo, né? Está aprendendo nas relações, está aprendendo em como a gente lida com a nossa casa, aprendendo como eu lido com as minhas filhas. Imagina, eu estou agora muito mais em casa do que eu estava antes, então minha relação mudou. Então, para mim, acho que tem a questão da vontade de realmente aprender a reaprender. Então, eu convido vocês a aprenderem a reaprender. É uma delícia, porque eu acho que aí você consegue, né, de fato, tornar sua vida muito mais dinâmica. Você pode ficar 20 anos na mesma empresa, se você estiver aberta a aprender a reaprender. Então, essa é a dica que eu dou. E eu acho que para você ser CEO da sua carreira, é importante você ter isso. É importante você estar aberto a aprender. Então, acho que essa é a dica, e eu tenho essa fome de aprender e reaprender. Então, acho que é um pouco o que eu queria deixar para vocês. Boa. E uma pergunta curiosa, Roberto, como é que é esse processo para ti? O que na prática é o aprender, reaprender, desaprender? Como é que você faz isso, só para tentar tangibilizar aqui para os participantes? Eu acho que tem uma questão principal, Flávio, não criar um pré-julgamento, né? Eu acho que a gente, muitas vezes, ainda mais quando você vai crescendo na carreira, tem mais de 20 anos de carreira, você vai meio que, não, já sei isso, já fiz isso, já não deu certo. Então, eu acho que primeiro não criar um pré-julgamento, eu acho que é super importante. O segundo ponto também é escuta ativa. Escuta o que o outro quer te ensinar, tenta entender do outro lado, sabe? Não cria um bloqueio, lembra? A gente falou de empatia, né? Não cria um bloqueio. Não, mas o Flávio tem 29 anos. Gente, pelo amor, nem vou escutar. Não passou por um terço que eu passei. Não existe isso. Então, como você cria, de fato, essa escuta ativa e essa abertura para não pré-julgar
o outro ou pré-julgar as possibilidades. Está sempre aberto. Eu acho que é uma delícia. Eu acho que quem tem família, quem é pai, quem é mãe, cara, sabe quanto que as crianças, às vezes, de 3, 4 anos de idade, ensinam para a gente? Então, como você usa isso, né, esse aprendizado para o seu dia a dia? Eu acho que é fundamental. Boa, excelente. Que aula, que aula. Temos 9 minutos ainda para a gente aprender. O pessoal em casa deve estar tomando muita nota. Tem algumas perguntas que eu quero trazer. Pessoal, vai lá no Q&A, deixe sua pergunta, curte alguma se você gostou. Mas eu peguei duas que eu pessoalmente bati o olho e gostei bastante. Uma do Ericles, Anunciato, ele disse assim: Roberta, boa noite. Como é a sua rotina como diretora-geral da L'Oréal? Que tipos de desafios você encontra no dia a dia? Uma pessoa que está na sua cadeira, quais são os desafios que você está resolvendo no dia a dia? Gente, primeiro que assim, a agenda nunca... Cada dia é um flash, né, Flávia? É uma loucura, porque é uma agenda muito dinâmica. Eu acho que é super importante, você tem que ter, de novo, né, a adaptabilidade, porque tem horas que eu estou fazendo uma reunião com o dono de uma empresa, sei lá, com o head de um dos meus clientes, tem horas que eu estou com o meu time fazendo uma mentoria. Então, assim, eu acho que tem uma questão de muita flexibilidade, acho que é super importante ter esse jogo de cintura, de estar em diferentes ambientes, mas a principal responsabilidade que eu tenho, e a maior parte do meu tempo hoje, é dedicada à liderança do time. Seja através de uma escuta ativa, seja através do direcionamento estratégico, seja através de pensar fora da caixa o que vai acontecer nos próximos 5 anos. Então, eu acho que, como eu falei antes, né, hoje 80% do meu tempo é realmente eu focar em soft skills para dar o direcionamento. Eu acho que isso é super importante e escutar muito. Eu acho que cada vez mais, né, ter uma troca, mas com escuta ativa. Eu não sou a dona das soluções, eu não tenho todas as respostas, eu tenho frio na barriga, tem horas que eu não sei responder, mas como, de alguma maneira, com a troca, escutando o ponto de vista, a gente vai buscando o melhor caminho para a gente seguir junto. Boa, excelente. Uma pergunta da Natália também. Estava bem no início, eu tive a sorte de ver ela e acho que se encaixa muito com perguntas de outras pessoas. Natália de Oliveira, obrigado pela pergunta. Ela falou: 30 anos, com 12 anos de mercado, com muita experiência de marketing off no mercado de moda, mas querendo ingressar no marketing digital de beleza. Aí ela colocou L'Oréal, coraçãozinho, S2. Como chamar atenção na candidatura ou abordagem de alguém na empresa? E aqui eu acho que o ponto, Roberta, principal é como é que a gente se destaca no processo seletivo, como é que a gente chama a atenção dos recrutadores. Você tem algum insight sobre isso? Ou pensando na L'Oréal, o que fazer para se destacar num processo seletivo na L'Oréal e conseguir ingressar numa vaga, talvez no seu time, por exemplo? Flávio, eu acho que hoje, né, a gente conversou muito sobre a história de sede e suor, né, da história da faca nos dentes, do olho brilhar. Eu acho que hoje a gente busca muito, né, pessoas do nosso time com essa vontade de fazer acontecer, com essa vontade de olhar o negócio como se fosse... Eu olho a L'Oréal hoje como se fosse a minha empresa. Na hora que eu pego o dinheiro e vou comprar, sei lá, alguma coisa para investir num ponto de venda, que eu vou comprar uma mídia, é como se o dinheiro fosse meu. Então, eu acho que é muito importante, quando a gente está numa entrevista, vocês passarem essa energia, vocês passarem essa ambição, vocês passarem esse empreendedorismo, né, que muitos de vocês têm, mas às vezes durante uma entrevista vocês ficam tão preocupados em falar o que você fez, o que você não fez, de passar o currículo inteiro, de mostrar os seus hard skills, né, como o Flávio falou lá atrás, que vocês não deixam, de fato, transparecer esse faca nos dentes, essa vontade de vocês empreenderem e essa energia. Então, acho que é muito importante mostrar essa fome de vencer. E garantam que isso seja, de fato, que apareça durante as entrevistas e que reforce isso durante a entrevista. E eu acho que é muito também importante vocês trazerem os valores de vocês na hora que se conversa, né? Quando você fala, gostaria de trabalhar numa L'Oréal, porque para a L'Oréal é super importante quando a gente fala em saúde e bem-estar, é super importante quando a gente fala de diversidade e inclusão. Se isso está alinhado com os valores de vocês, isso é muito legal, porque daí é aquele match
que aí vocês conseguem ver uma carreira de médio e longo prazo. Então, eu acho que realmente mostrar o empreendedorismo, a fome de vencer, de querer ir além, e junto, né, trazer os valores, são 2 pontos fundamentais que, na minha visão, hoje são grandes diferenciais no momento de uma entrevista. Boa. E aí, eu queria tentar agregar um ponto aqui, Roberta. Você vai perceber que muita gente vai te adicionar no LinkedIn e vai mandar mensagem, etc. Pessoal, um ponto importante, sejam criativos, sejam diferentes. Vai ter muita gente, obrigado, o papo foi ótimo, legal. Acho que a Roberta, assim como eu e qualquer outra pessoa, a gente tenta responder todo mundo. Mas se você quer chamar atenção, seja criativo, seja diferente, seja alternativo, vai num horário específico, leia sobre essa pessoa, o que ela curte, o que ela gosta, o que ela escreve no LinkedIn, quais são os posts que ela interage, e direciona uma mensagem para um recrutador, para um hiring manager, que é basicamente um gerente contratante. Tenta se conectar com potenciais pares daquela operação. Se você vai aplicar para uma vaga de analista de marketing, ou analista de compras, ou analista de sei lá o quê, quem são as pessoas no LinkedIn que atuam nessa vaga? Tenta se conectar com essas pessoas para obter insights e informações da operação. Com certeza, com essas informações, com gana, com vontade, brilho nos olhos, e com essas pitadinhas aqui de personalização e contextualização, você vai conseguir se diferenciar num processo seletivo com toda a certeza. Tem uma pergunta do Miguel, pergunta boa para você, Roberta. Como fica a rotina da empresa pós-pandemia? Como é que será o futuro das empresas? Qual a sua dica para quem começa como eu? Qual a sua dica para quem começa e como eu tenho 44 anos e fazendo faculdade? Podemos esperar do mercado? Que bom. O que eu vejo hoje? Tá? Eu acho que não dá, com certeza, a gente ainda não tá, a gente não definiu ainda, a gente já está no meio da pandemia, tem muita coisa para acontecer ainda, né, Flávio? A gente tem muita ainda chão para acontecer ainda no Brasil, mas com certeza acho que tem uma questão de maior flexibilização. Eu acho que mais do que nunca, né, essa pandemia trouxe um lado muito positivo, né, para uns, para outros tem mais dificuldade, que é a história de flexibilização de trabalho, da história de estar em casa ou estar no trabalho. Eu acho que, sinceramente, eu acho que isso veio para ficar. A realidade de cada empresa, ela é muito diferente. Tem empresas, eu tenho muita gente no campo, então que já estava acostumado com essa rotina de campo, mas cada empresa é muito diferente. Tem empresa, por exemplo, que já comunicou que não vai ter retorno para a empresa, mas eu acho que, no final das contas, é um modelo muito mais híbrido. Eu acho que esse é um ponto crucial. E aí, tudo que eu falei de empatia, vulnerabilidade, escuta ativa, isso vai continuar super importante. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Eu cada vez mais vejo, né, que as pessoas vão se encontrar para uma troca realmente profunda. A gente estava discutindo um pouco da configuração das empresas, até o layout. O cafezinho que normalmente ficava no cantinho vai passar a ser o momento de troca. O café vai passar a ser o momento que a gente vai se ver, de repente, não sempre, não vai estar no mesmo dia dentro do escritório, e vou querer, quando encontrar o Flávio, eu vou querer tomar um café face to face com o Flávio. Então, até a maneira que as organizações estão se repensando na sua organização está muito diferente, porque os encontros acontecerão realmente, não porque eu cruzei com o Flávio e eu tomei um café, não, porque eu quero tomar um café com o Flávio. Então, acho que as relações vão passar a ser muito mais intensas e profundas. Eu acho que esse é um ponto importante. E claro, né, que eu acho que a curva de aprendizado nesse processo vai ser ainda maior. Como eu falei anteriormente, eu acho que o que a gente aprendeu nesse 1 ano e meio provavelmente é mais do que a gente aprendeu nos últimos 10 anos. Então, acho que a curva, a intensidade da troca e da curva de aprendizado, com certeza vai se manter. Então, acho que a gente, de novo, tem que estar preparado no que eu falei de aprender e reaprender no nosso dia a dia. Boa, show de bola. Para respeitar o seu tempo, Roberta, a gente quer respeitar.
Obrigado demais pelo papo, obrigado pela oportunidade de aprender contigo. Sei que você tem 2 pequenininhas aí que você precisa cuidar, fora o marido, fora tantas outras responsabilidades. Só queria agradecer. Elas estão vendo, Flávio, elas estão vendo na outra televisão, elas estão lá participando. Eu quero saber o que elas acharam. Eu quero saber o que elas acharam. Depois te conto, elas devem estar lá orgulhosas, elas gostam de participar. Legal, show de bola, fico super feliz. E, pessoal, acho que foi um bate-papo riquíssimo, né? Riquíssimo. Para a gente finalizar, Roberta, quais são, assim, suas últimas palavras, insights, livros, podcasts, o que você tem consumido no dia a dia que a gente pode ou possa tentar absorver no nosso dia a dia também? Flávio, primeiro... Tem algumas dicas que eu dou, né? Acho que tem 2 frases que eu queria que vocês ficassem na cabeça de vocês, que é: curtam a jornada de vocês. É muito importante chegar no fim, mas o meio é mais importante do que o fim. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, sejam CEO da carreira de vocês. Definam os valores, definam onde vocês querem chegar e tragam essa rédea na mão de vocês, que para mim é fundamental, que a empresa não vai fazer escolhas para vocês. Essa escolha é de vocês. Acho que é muito importante essas 2 frases. Qual que é a dinâmica que eu estou usando hoje, Flávio? Se eu te falar, eu tenho algo específico que eu leia, eu, na realidade, busco diferentes fontes e vou me conectando, adoro TEDs, vejo TED pra caramba à noite, mais do que séries, porque é algo que eu acho que sempre traz alguma novidade, algum insight. O que eu só sugiro, e que eu acho muito legal para a carreira, é vocês nunca deixarem de se conectar com pessoas fora do seu dia a dia. Eu sempre tento marcar um bate-papo com tal pessoa, marcar um bate-papo, vocês manterem essas relações e vocês garantirem esse network. Mais do que manter esse network, porque é importante para pensar na carreira de vocês, mas toda vez que eu marco um papo com alguém, eu aprendo com aquela pessoa. Então, não deixem de criar, e aqui mesmo, imagina quantas pessoas estão conectadas e quanta troca pode acontecer. Então, eu acho que essa é garantir, e eu faço isso na minha agenda, pelo menos 2 vezes por semana, eu tenho um bate-papo, seja reconectando pessoas do passado, seja me conectando com novas pessoas da minha carreira e pessoas que fazem coisas totalmente diferentes. Então, invistam nisso. Eu sei que às vezes dá vontade de desconectar, puxa, fiquei na frente do computador o dia inteiro, vou falar no telefone, mas o que você aprende depois de uma conversa dessa, claro que o TED, o book, o livro, o podcast, tudo é super interessante, mas eu acho que eu ainda sou uma pessoa muito relacional e eu acho muito importante a gente ter essa troca e fomentem isso, que eu acho que vocês aprendem pra caramba e é muito legal manter essa relação dentro da carreira de vocês. Show. Que aula. Eu quero saber depois o que suas filhas acharam. Grava um stories. Olha, estamos super orgulhosas da mamãe. Show. Um beijo para elas e para todo mundo que está aqui conosco. Pessoal, a gente vai finalizar, mas eu quero lembrar alguns pontos. Acabei de mandar aqui no nosso chat, né? Clica ali no chat, o post do LinkedIn, tá? Sei que tem muitas respostas ou muitas perguntas não respondidas aqui, vai lá, porque não? Deixa sua pergunta lá, quem sabe? Roberto tira um tempinho, bate o olho, sei lá, vai que... Mas deixa seu feedback, eu acho que, no final das contas, o que a gente quer trazer são boas referências para que vocês entendam, e eu entenda que tem muita gente boa no mercado que a gente pode se espelhar, inspirar e construir a nossa carreira. Então, é super importante, até porque a gente quer ter a Roberta em outras frentes, né, em novos eventos, vai lá e deixa o seu feedback. O que você achou? Qual foi seu principal insight? Deixe sua gratidão. Gratidão também é uma soft skill super importante que vale mais para você do que para o outro, apesar de agradecer, mas você se sente melhor. Então, vamos exercer essa gratidão, deixando seu feedback para a Roberta ali no LinkedIn, tá bom? Certificado, pessoal, agora no final da live, vocês vão ser direcionados para um link do Simpla. Preenche seu nome, seu e-mail, responde a pesquisa de satisfação. Amanhã você recebe até meio-dia o certificado no seu e-mail. Não erre o e-mail, por favor. Não adianta, Flávio, time do Vamos Subir. Cara, não erra o e-mail, pelo amor, só checa.
né? E amanhã vocês vão receber. O certificado ele pode ser pedido entre agora, no final da live, até as 11h59. Passou às 11h59 e não consegue. Ah, mas dá para abrir uma exceção? Não dá para abrir exceção quando o trimestre passa, né, Roberta? Quando a meta não é entregue. Acabou, né? Então, vamos viver um pouquinho disso aqui, tá bom? Então, super obrigado pela oportunidade. Relembrando, concorrer à mentoria. Vai lá, segue Vamos Estou Subir. na expectativa, Flávio, quero ver, vamos ver. Sexta-feira a gente seleciona e te conecta com a pessoa. Então, vamos lá, pessoal. Vai ter uma mentoria de 30 minutinhos, bate-papo, rápido, para falar de carreira, para falar de muita coisa. Para concorrer, o que você faz? Vai lá no Vamos Subir, segue o Vamos Subir, segue a Roberta também. Grava um stories, pode ser um vídeo, pode ser um texto, você define, tá bom? Compartilhando o seu principal insight. E por que a mentoria? Né? Por que você? Mas seu principal insight. E marcando 2 pessoas, mais 2 amigos ou amigas. E aí a gente vai selecionar com base nisso. Tá bom? Fez sentido? Ficou claro, Roberta? Se ficou claro para você, vai ficar claro para todo mundo. Então tá bom. Super. Show de bola. Obrigada, Flávio. Delícia participar de novo, né? Projeto, conte comigo sempre que você precisar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos subir, né? Vamos subir. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.